e vamos falar sobre a situação contratual do meio-campista Ed Carlos, de 21 anos, que tem contrato com o Santos até o meio do ano que vem, mas o Santos tem a preferência e tem uma cláusula de renovação automática por mais 3 temporadas. Então vamos falar sobre isso. Tem uma aspas também do pai do Ed Carlos falando sobre essa possibilidade de renovação com o Santos Futebol Clube. Mas antes da gente falar sobre isso, quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, todas as informações, tem o tempo real dos jogos do Santos e também de outras equipes. E se você gosta de acompanhar o futebol alemão, Champions League, várias ligas, você encontra tudo lá no aplicativo da OneFootball. E o melhor de tudo é que é totalmente gratuito para você ter no seu celular. Então o link está na descrição, mas se você preferir também tem o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Fechou? Bom, vamos então à matéria da Tribuna e depois a gente passa lá para o site do Fabiano Fará, né, do Isso da Santos, onde ele entrevistou o pai do Ed Carlos e tem uma aspas com o pai do jogador. Mas a matéria da Tribuna diz o seguinte: com renovação automática prevista em contrato, Santos irá ampliar vínculo com Ed Carlos. E a matéria diz o seguinte: o meio-campista Ed Carlos tem contrato com o Peixe até 31 de julho de 2023. Contudo, conforme o acordo vigente, o Peixe tem prioridade para ampliação automática do vínculo e, segundo apurado pela Tribuna, irá exercê-la. Pela lei, se o Santos não assinar um acordo com o jogador até o próximo dia 31 de janeiro, Ed Carlos estaria autorizado a firmar um pré-contrato com outro clube e deixar o Peixe de graça no final de julho. Isso, no entanto, é improvável de ocorrer, pois o time da Vila Belmiro, ao contratá-lo em agosto de 2021, quando ele estava no São Paulo, celebrou um vínculo de 2 anos com prioridade para renovação por mais 3 temporadas. Otimista em relação ao potencial e à margem de crescimento de Ed Carlos, a diretoria do Peixe irá fazer uso dessa prioridade de renovação, pensando no retorno técnico e financeiro que o jovem pode trazer ao clube. Dar continuidade à sua passagem pelo Santos, conforme as informações obtidas pela reportagem, é o desejo de Ed Carlos, que inclusive já tem definido com o clube os valores dos seus futuros vencimentos para assim que a ampliação do vínculo for assinada. E aí tem uma aspas do pai do Ed Carlos comentando também sobre essa questão da renovação, porque nesses últimos dias saíram algumas informações de que o Ed Carlos já estava fechado com outro clube, que não ia renovar com o Santos. Deu mó caos, a gente até comentou na live que a gente fez na última quinta-feira. Eu falei que a informação que eu tinha era que o Santos ainda não tinha procurado o Ed Carlos, o que também não procurou, tá? Até o próprio pai do Ed Carlos confirma isso, que o Santos ainda oficialmente não chegou e falou: vamos continuar com o Ed Carlos. Mas também não é verdade que ele já está assinado ou já pré-acordado com uma outra equipe, tá bom? Então vamos às aspas do pai do Ed Carlos, que disse o seguinte: claro que se o Ed Carlos seguir tendo oportunidades e conseguir ir subindo o nível que sabemos que ele tem, renovaremos com o Santos por quanto tempo quiser, 4, 5 anos. Claro que ele precisa seguir mostrando futebol para receber uma valorização que é natural no futebol. Só depende do Ed. E aí o próprio pai do Ed Carlos também desmente essa questão ao site, ao jornalista Fabiano Fará, que ele está acordado, assinou alguma coisa com outro clube. Abre aspas. É mentira, não fomos procurados por ninguém. O Ed Carlos estava 6 meses sem jogar, ganhou a oportunidade e está muito feliz. Quer melhorar, sabe que precisa melhorar, pois ficou muito tempo parado, mas ele quer ficar no Santos. Fecha aspas para o pai do Ed Carlos, que também curiosamente chama Ed Carlos. Então, essa informação não tem nada de que Ed Carlos está fechando com outro clube. O fato é, o Santos ainda
não chamou o Ed Carlos para avisar. Olha, Ed Carlos, vamos ficar com você, a gente vai, né, usar essa cláusula de renovação por mais três temporadas. Ainda não aconteceu isso, mas internamente a informação é de que o Santos deseja sim continuar com o jogador, e o próprio pai do jogador também disse que ele quer ficar no Santos, né, que entende que ele pode crescer o seu futebol. E até uma coisa bacana, né, o próprio pai do Ed Carlos falando que o filho dele também precisa mostrar serviço, né? Que também está nas mãos dele para uma renovação acontecer. Ele também tem que mostrar que ele pode ser útil ao Santos Futebol Clube. Então, é em relação a isso. Eu só espero que o Santos também não fique estendendo muito. Quer ficar com o Ed Carlos? Já chega, já chama, já assina o contrato, já anuncia oficialmente e pronto. Até para você não criar uma certa ansiedade no próprio jogador, para ele saber, não, vou ficar aqui no Santos mais tantos anos. Então acho que é importante, não precisa ter essa enrolação. Se você já está convicto que você quer renovar com o atleta, que tem potencial, né, tá com 21 anos, então já chama e resolve isso. Uma coisa que é até curiosa a gente comentar, que quando até mesmo o Edu Dracena estava no Santos, depois o Newton Drummond, né, mas o Newton Drummond ficou acho que nem um mês, né, no cargo, ainda tinha muita dessa dúvida do que ia acontecer com o Ed Carlos. Até mesmo a chegada do Lisca meio que acendeu uma certa esperança, né, de que ele poderia ser utilizado no time principal, mas agora com o Orlando Ribeiro, que já trabalhou com o Ed Carlos no São Paulo, a gente sempre fala aqui que quando o São Paulo foi campeão da Copinha, o Ed Carlos foi o principal jogador, né? O técnico era o Orlando Ribeiro, e então agora o Orlando Ribeiro tá relacionando o jogador, tá colocando para jogar, e já deu uma assistência, né? Uma assistência, uma bela de uma assistência pro gol do Marcos Leonardo contra o Juventude. E há quem, me incluo, quer o Ed Carlos como titular na próxima partida. Eu, sinceramente, não sei a opinião de vocês, mas, sinceramente, ficaria feliz de ver que contra o Bragantino, Ed Carlos seria titular. Acho que ele pode ser mais interessante do que o Luan, por exemplo, ou até mesmo o Carlos Sanches. Mas eu quero saber a sua opinião em relação a esses dois assuntos. Gosta, né, de uma renovação do Ed Carlos? Tem que fazer mesmo essa preferência? E outra coisa, você acha que já dá para falar de Ed Carlos titular com a camisa do Santos, ou ainda está muito cedo? Quero a sua opinião aqui nos comentários, e não se esqueça de baixar o aplicativo da OneFootball, o link está na descrição ou através do QR Code. Lá você vai ficar sabendo, Santos anuncia renovação com o Ed Carlos, vai ficar sabendo em primeira mão lá na OneFootball, tá bom? Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.